Ora, boa tarde, estamos aqui na Atriz da Maia. Vai haver agora a missa, a seguir vai haver procissão. Não sou disposto aqui, a freguesia da Maia, Conselho da Ribeira. O Senhor esteja convosco. Boa tarde a todos, bem-vindos a esta celebração. Não resolveu lugar de ninguém, o vosso parto ainda é para não, mas no entanto, aproveitar de ter uma cirurgia de emergência esta semana, não tem sido, e está em recuperação ao longo do ligou, a dizer que ainda está connosco, e é natural nessas situações, quanto mais idade temos, nessas situações elas deixam mais nas aulas, então eu disse, descanso, eu já estava para estar aí, quem faz em qualquer paróquia também faz ainda mais, não tem problema nisso, é na missa, cozinhar a procissão, e faça as coisas. Só não estava preparado para esses microfones são baixinhos, porque vai mais um metro de ele, né? Mas o som é bom e chega a todos. Primeira oração, pedir para o vosso mar, para que ele restabeleça-se bem,
e ouça rapidamente, está de volta aqui à vossa convivência, para celebrar as festas da Páscoa, que é o mais importante. Nós estamos na caminhada da Quaresma, quarto domingo da Quaresma, domingo da alegria ou domingo da luz, como é conhecido, domingo letário, por isso a utilização da cor rosa é em detrimento da cor roxa, habitual na Eucaristia. Durante a procissão de passos já se notará a vestir da cor roxa. É sinal da nossa caminhada. A caminhada tanto mais se aproxima da Páscoa, quanto mais a nossa alegria, a luz de Cristo, resplandece no meio da escuridão neste mundo. É isto que significa este domingo letário, a meio caminho da Quaresma. Vamos celebrar esta Eucaristia com toda a fé e devoção, pedir ao Senhor que realmente a cada passo da nossa existência, da nossa vida, somos sempre acompanhados, não só por boa gente, mas por pessoas que nos façam lembrar como Deus é bom para connosco, como Deus é importante para nós e como nós podemos ser também a imagem viva de Deus, sendo bons e sendo presente na vida de tantos, daqueles que amamos, daqueles que conhecemos, do mundo em geral, que precisa de nós. Precisamos perdão das nossas faltas. Temos o grande encontro na Amsterdão. Jesus passa e vê o século de nascença e, ao contrário dos discípulos que veem apenas uma leve agripa, Jesus vê a pessoa com ternura e uma oportunidade para que as obras de Deus se manifestem. Mesmo nas fragilidades, dores e dificuldades, pode nascer algo bom, porque Deus pode transformar a escuridão em luz. Assim, a vela simboliza essa luz da fé que ilumina a vida e, como o batismo representa uma chama que se espalha e cresce sem nunca diminuir. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Leitura do livro de Samuel. Senhor nosso Deus, que pelo vosso verbo realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão, fé viva, espírito generoso, a fim de caminhar eternamente para as próximas solenidades pascais. Por Cristo vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel.
Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o cume de óleo e parte. Vem enviar-te a José de Belém. Pode escolher um rei entre os seus filhos. Quando escolheu Samuel, viu-lhe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi esse que eu escolhi. Deus não vê como o homem. O homem olha as aparências, o Senhor vê o coração. José fez passar os 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel declarou-lhe: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a José: estão aqui todos os teus filhos? José respondeu-lhe: falta ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho. Samuel ordenou: manda-o chamar, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então José mandou-o chamar. Era loiro, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Samuel pegou no corno de óleo e ungiu no meio dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que mais agrada ao futuro. Não tomeis parte nas obras das trevas, que são inúteis. Tratai antes de condená-las abertamente, porque o que eles fazem em segredo até é vergonhoso dizer. Mas todas as coisas que são condenadas são postas a descoberto pela luz. E tudo o que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos e Cristo brilhará sobre ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse: vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se, começou a ver. Entretanto, perguntavam os discípulos e os que ouviam mendigar: não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: é ele. Outros afirmavam: não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: sou ele. Levaram aos fariseus o que tinha sido santo. Era sábado, esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos, depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: é um profeta. Replicaram-lhe então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos. E expulsaram.
soube que o tinham expulsado e, encontrando, disse: Tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é ele para que eu acredite? Disse-lhe Jesus: Já o viste, é quem estava a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: Eu creio, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este Santo Evangelho, por Senhor. Vamos confiar estas 3 leituras, sempre é importante falar da Palavra de Deus. Vamos começar pela segunda leitura e não pela primeira. A segunda porquê? Porque São Paulo é muito clarinho na sua carta. Vivei como filhos da luz. E esse é o enquadramento do domingo que estamos a celebrar no contexto da Quaresma. O 4º domingo da Quaresma é o domingo letário. Existem 2 domingos do ano em que se veste a cor cor-de-rosa, num enquadramento ou dentro da dinâmica do roxo. É o 3º domingo do Advento e o 4º domingo da Quaresma. O domingo letário, na Quaresma, equivale ao domingo da Gaudete no Advento. Gaudete, Gaudium, significa alegria. No contexto do Natal, o domingo da alegria. No contexto da Quaresma, o domingo da luz. O domingo da luz. Vivei como filhos da luz. Este é ponto de partida. Nós somos convidados a viver como filhos da luz, não como filhos das trevas. De trevas está o mundo cheio. Nós, batizados, nós crentes, somos chamados a ser filhos da luz. Este é o ponto de partida. Para a primeira leitura é muito engraçada, é muito bonita. Como todas as grandes histórias no Antigo Testamento, eles têm sempre alguma coisa a dizer mais do que o solícito. Neste caso, temos aqui a escolha de David. Toda a gente já ouviu falar de David. David contra Golias. Quem ganhou não foi o gigante, foi o filisteu, foi o querido David, com a sua fundazinha de pau, para a testa do filisteu e do rei. O David venceu Golias. É esta imagem do fraco que vence o forte. Mas David, para além de David e Golias, foi um grande rei. E com todos os reis de Israel, sempre os primeiros foram escolhidos. Ora bem, a primeira experiência de reis de Israel não foi muito bem. Foi Saúl. Saúl a coisa não foi muito bem. E então, quase quando o perigo, toda a presença de Deus invocada no rei, o rei, o povo de Deus, é mais ou menos como Papa hoje para todos nós no mundo, para a Igreja Católica. Era mais ou menos um líder espiritual da coisa. E então, a primeira experiência não foi bem, era muito importante que quem sucedesse fosse alguém que tivesse pés a cabeça, tivesse tempo. E então, o profeta foi enviado a uma família, e era daquela família que tinha escolhido, tinha muitos irmãos. E vieram os mais robustos, os mais perfeitos, os mais velhos, daqueles irmãos todos, e não foi nenhum deles que o profeta escolheu. O profeta pergunta se faltava alguém, faltava o mais pequenito dos irmãos, o mais novinho, o mais lourinho, que estava nos pastos a tomar conta das ovelhas, que era o tal de David, que ninguém dava nada por ele, porque era o pequenino, era o primo ingênuo. Na minha casa dizia-se que era o princípio da família, que era a bicicleta mais pequenina, mais velha era a bicicleta, mais pequenina era o princípio. Então também era mais pequenina a família, ninguém dava nada por ele. Ora, foi este que Deus escolheu. E foi um grande rei. Depois dele foi Salomão, foi outro grande rei, e isto salvou o povo de Deus. Eu diria mesmo, o Antigo Testamento é salvo em determinadas circunstâncias por estes grandes valores, estes grandes reis que construíram ali, não apenas os seus reinados, mas construíram o fortalecimento desse povo de Deus, a unificação das várias tribos de Israel, que a gente sabe que hoje em dia os reinos que existem em Israel, na Palestina, isto sempre foi assim, uma luta imensa para unificar, para juntar. E naquele tempo isto era possível. Havia uma salutar paz, que depois deixou de existir por causa de invasões, mas que existia, graças a estas grandes figuras que eram unificadoras. Não acontece nos dias de hoje. As grandes figuras de Israel e a Palestina não conseguem unificar, conseguem dividir ainda mais, conseguem brigar ainda mais, conseguem ainda destruir tudo aquilo que grandes figuras como Abraão, como Moisés, como David, como Jesus, obviamente, e como tantos outros, construíram com tão sangue suportáveis. Então, esta primeira leitura é para todos nós.
Deus vale-se dos pequeninos. Deus vale-se dos humildes. Deus não nos escolheu por ser o melhor pai, padre. Vocês não foram escolhidos por serem os melhores cristãos para estar aqui. Não foram escolhidos por serem os melhores pais, as melhores mães, os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores filhos, os melhores irmãos ou os melhores batizados da humanidade. Foram escolhidos pela sua fé, porque Deus deposita em nós a sua esperança. Este é o nosso tempo. Este é o nosso tempo. Não é o tempo dos nossos avós. E não é o tempo dos nossos netos. É o nosso tempo. Deus escolhe-nos a nós para os pequenos Israéis da nossa vida, que é a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa comunidade, a nossa freguesia, a paróquia, a sociedade a que vivemos, a igreja a que pertencemos, nós digamos presente, mesmo que sejamos os mais fracos, os mais loucos da vida. Deus escolhe. Este é o nosso tempo. Somos nós, somos escolhidos para sermos justos. Finalmente, o Evangelho é a principal leitura. É de São João. Só fazer um enquadramento bíblico rápido. O Evangelho de São João é diferente dos outros evangelhos. Enquanto que os outros evangelhos são todos muito metódicos na maneira como apresentam os 3 anos da vida de Jesus, do impacto na terra, da ressurreição, da ascensão de Jesus aos céus, o Evangelho de São João não tem essa motivação. O Evangelho de São João é quase como uma peça de teatro. Por isso é que há ali 3 leituras na Sexta-feira Santa. Aqui é o Evangelho de São João. Há ali muitos diálogos, muitos discursos, muitas coisas, muitas dinâmicas, muitas interações. Então aquilo é quase apresentado como uma peça de teatro. E é uma peça de teatro dividida em 2 grandes partes. Aquilo que os biblistas chamam o Evangelho dos Sinais e aquilo que é chamado o Evangelho da Hora. O Evangelho da Hora é o momento da hora de Jesus. Chega a Jerusalém, à última ceia, é preso, é condenado à paixão de Cristo, via sacra, a crucifixão, a morte, a ressurreição, e era a hora de Jesus. A primeira parte, os primeiros 11 capítulos, são os sinais. Os sinais. Jesus vai se apresentando sempre. E vai se apresentando em múltiplos encontros, com pessoas, com milagres, são sinais. Este é o terceiro sinal do Evangelho de São João. Este cego de nascença. Já lemos a Samaritana na semana passada, o primeiro dos sinais, vai para fora. Este é o terceiro sinal, o cego de nascença. E como uma peça de teatro, há aqui muita interação entre as 2 principais personagens, Jesus, o cego, mas também depois nos coadjuvantes, todos aqueles que estão à volta, que não são os mais importantes, mas estão ali os secundários, as personagens secundárias, estão ali para ajudar. O que é que acontece? Acontece que este cego recupera a vista e tem um processo quase de conversão a Jesus Cristo. Não é imediato. Não sei se perceberam o Evangelho. Ali encontra Jesus, Jesus faz louro, mete-lhe nos olhos, ele, fica a ver, Jesus manda numa piscina de Siloé, piscina do infiel, ele vai, então aí é que fica a ver bem, depois tirar aquela lama toda dos olhos. Depois há uma série de desavenças, as pessoas, os fariseus, os vizinhos, todos a contrastar aquilo que lhe tinha acontecido, que ele era um pecador, etc. E depois, só num segundo encontro com Jesus, aí é que ele diz: eu creio, Senhor, e termina convertendo-se. Ora bem, os cegos têm uma explicação. Já viram que nos Evangelhos, Jesus encontra sempre gente que tem muitas dificuldades na vida. Ou são cegos, ou são coxos, ou são lutos, ou têm o demónio entre si, ou não sei o quê. São pessoas que têm infelicidades, sejam elas da natureza, sejam elas das circunstâncias da sua vida. Isto é obviamente propositado. É propositado de todas estas personagens. Jesus tem sempre uma palavra para com elas. Porque Jesus, obviamente, tem uma predileção pelo pobre, pelo fraco. Mas os cegos tinham uma expressão especial no tempo de Jesus. É que a cegueira física era um cego de nascença, assim como outras grandes deficiências ou dificuldades que as pessoas tinham, era um sinal de castigo de Deus. E é um castigo que podia vir até dos pais, dos avós, da geração. É horrível, mas é o que era no tempo de Jesus. Embora a igreja não alimente esse tipo de discurso, nem quer pertencer a uma igreja que alimentasse esse tipo de discurso, em que os problemas da natureza são castigos de Deus, na verdade é que o tempo de Jesus isso é uma realidade. E dentro daqueles que eram escolhidos, quem tinha lepra, os leprosos eram escolhidos, as mães que não conseguiam dar à luz, as mulheres que não conseguiam dar à luz eram escolhidas, as pessoas que tinham defeitos físicos eram escolhidos, marginalizados, postos completamente à parte, nem podiam entrar no templo, na igreja, para receber.
nem isso. Os cegos eram os mais castigados de todos, segundo a lei dos fariseus. Porquê? Porque eles não eram capazes de estudar a lei de Moisés. E como não conseguiam estudar a lei de Moisés, não eram dignos. Todos os homens tinham que aprender a saber a lei de Moisés. Não é? Não temos leis mandamentos, mas as muitas leis que ainda hoje os judeus aprendem. Tinham que saber. Naquela altura, das limitações que havia, que era um vício, era um problema. Então era um castigo maior, que não podia estar em contato com Deus pela lei. Então Jesus dá uma lição de luva branca a todos aqueles que testemunham aquele acontecimento. Jesus cura o mais pobre dos pobres, o mais castigado dos castigados, o cego de nascença. E fala com estes exercícios de etapas que são claramente uma alusão a todos os batizados. São uma alusão a todos os batizados. O que é que nos aconteceu? Nós já passamos por 2 das etapas do céu e estamos a caminhar em 2 das restantes etapas do céu. Nós já fizemos 2 etapas do céu, todos nós que aqui estamos. Nós já tivemos o nosso primeiro encontro com Jesus. Isto já aconteceu pelo testemunho que fizemos com as nossas famílias cristãs que nos trouxeram, nos deram, pela catequese que participamos, pelos muitos sacramentos que já recebemos. E já, obviamente, já mergulhamos na piscina de Siloé. Nós já fomos batizados. Nós já passamos essas 2 etapas. Nós já tivemos o nosso encontro com Jesus e já fomos batizados. Agora estamos nos outros 2 aspectos. Estamos no confronto do mundo, da natureza e da sociedade conosco. Porque nós temos que vencer os nossos medos cristãos. Porque muitas vezes é difícil acompanhar a nossa vida dos valores cristãos continuadamente. Ser completamente desafiado, questionado, sobretudo de manter a calma, manter a serenidade, sentir bem, ser verdadeiro, ser honesto. Isto não é fácil. O cego, da mesma maneira, o cego é desafiado, como é que podes, como é que consegue, como é que fazes? É a sociedade sempre a exigir de nós, é exigir do ponto de vista familiar, é exigir do ponto de vista profissional, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, do ponto de vista religioso, tudo uma exigência da nossa vida. E nós temos que enquadrar em todas as dimensões da nossa vida da fé. A fé não é mais uma dimensão da vida, é algo que é transversal. E faz parte da nossa saúde. Gosto muito do exemplo do banquinho de 4 pés. A nossa vida é um banquinho de 4 pés que nós nos servemos. A saúde física, a saúde psíquica, a saúde social, familiar e a saúde espiritual. Se cada uma dessas saúdes não está bem, não quer dizer que está errado, o banco não serve. O banco também. E a espiritual é a mesma coisa. Se nós não estamos bem espiritualmente, este banquinho da nossa vida, a existência da nossa vida, está tudo para fora. E vamos à procura de Jesus, para este ponto final em que nos convidamos definitivamente. Mas, Senhor, eu já acredito em Jesus. Eu já venho aqui na missa, já faço os sacramentos, eu confesso de vez em quando, eu presente em todas as festas da minha paróquia, o que é que eu posso fazer mais? Calma. Vocês não estão sozinhos neste caminho. Esta terceira e quarta etapa dos cegos que somos nós. Eu também estou nessa aqui. Eu também estou nessa etapa. Estou nestas etapas. Por mais que eu pregue Jesus e fale de Jesus, por mais que eu fale do Senhor dos Passos, quando é importante nos muitos nossos passos na própria vida, eu também muitas vezes falta-me dizer para o Senhor. E por isso, eu recordo-me sempre do dia da minha ordenação, quantas vezes foram 25 anos que eu ordenado. E eu recordo que naquele dia, quando o bispo estava no relógio nas mãos, para me ungir as mãos, para depois para a consagração do pão da vida e corpo e sangue do Senhor, eu estava a ler este Evangelho e aqui era Jesus a pôr o nudo nos olhos. Era Jesus a pôr o nudo nos olhos. Para que eu ouvisse a vista e o reconhecesse. E foi assim que Deus fez no dia do nosso casamento, no dia do nosso batismo, no dia da nossa comunhão, no dia do nosso crisma, em cada Eucaristia, cada vez que vimos a comunhão, é Jesus a pôr o nudo nos nossos olhos. Abra novamente estas vistas. Volta a mergulhar na piscina de Siloé. Volta a mergulhar, volta a recuperar a tua fé original, a tua fé inicial. E Jesus vai
dizem dia após dia que perante os meios do mundo, os maus do mundo, os problemas do mundo, eu tenho que saber lidar com eles, resolvê-los, superá-los, muitas vezes cair e até levantar-me e continuar o meu caminho, para que um dia, se calhar já não me chamo, se calhar muito longe, a conversão final, o último passo será dado neste mundo, não sei, mas há de chegar a ser. E há de chegar um dia, se Deus quiser, eu perante o nosso Senhor, e cada um de nós perante o nosso Senhor, também vai dizer, eu creio no Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Creio num só Deus, Pai, nascido do Pai, para todos os céus. Deus de Deus, Deus de Deus, gerado na e por nossa alma e nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria Santíssima, também por nós foi crucificado, e sob Pôncio Pilatos, padeceu e faleceu. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho deu a vida. Ele que falou com os profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição da morte, da vida eterna. Irmãs e irmãos em Cristo, nós sabemos que a luz do mundo é Jesus Cristo, que deu vista ao céu da existência e quer iluminar todos os homens. Sejamos a sua luz para a Igreja, para o mundo, para cada um de nós, sempre. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito ao nosso Bispo Armando, aos presbíteros e aos diáconos, nos ensine a ver mais além das aparências, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito a todos os responsáveis deste mundo e eles descubram os caminhos da concórdia, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos que andam envolvidos pelo mal e os conduza como um pastor ao seu rebanho, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos cegos, aos doentes e aos que não creem, e todos cheguem a ver nele o Salvador, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor nos dê a luz do seu Espírito, nos ensine a procurar o que lhe agrada e nos reúna a todos no seu reino, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de reconhecer no vosso Filho aquele que é a verdadeira luz do mundo. Iluminai os corações dos que não creem, com a palavra e os sinais do Evangelho. Por Cristo vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Oremos, irmãos, para que o meio do vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao apresentar-nos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os venerar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está mesmo.
corações ao alto. Nossos corações têm Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso poder, é nossa salvação, dá-nos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo mistério da encarnação, Ele iluminou-nos em Romano, que vivia nas trevas, para o reconduzir à luz da fé, e pela regeneração do batismo, libertou-nos que nasceram na escravidão do antigo pecado, para os tornar seus filhos adotivos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a nossa voz. Senhor, vós sois santo, sois a fonte da santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte do pão, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia com o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ao celebrarmos, Senhor, o terceiro e quarto domingo da Quaresma, domingo letário, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos chamaste à vossa presença. Lembrai-vos da vossa Igreja dispersa pelo mundo, do Papa Leão, do nosso Bispo Armando, de todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos nossos irmãos que hoje aqui recordamos, todos por intenção de todos os membros da Comissão dos Passos, e particularmente pela alma dos já falecidos, todos estes, todos os nossos, admitimos-nos da vossa presença. A nós dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os santos, vivermos na vossa amizade e cantarmos os vossos louvores por Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em comunhão com toda a Igreja, estamos juntos como Jesus nos ensina.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Dai ao mundo os nossos dias a paz, para que, ajudados pelo vosso amor, sejamos sempre livres do pecado, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Cristo Salvador. Vosso reino, Senhor, que nos ensinastes, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis para os nossos pecados, mas para a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a paz, segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. E a paz do Senhor esteja sempre connosco. Salvemos na paz e no amor.
boa tarde. Quem está vendo esse direto agora, depois da missa, haverá uma procissão de nosso despacho aqui na freguesia da Maia, do Conselho da Ribeira Grande. Depois eu vou desligar e depois continuo outra vez. Jesus não diz apenas que faz luz, ele é a luz, a luz que brilha, pura, que aquece, que orienta. A luz não ilumina, a escuridão, transforma. A luz não acusa, ilumina. A luz não força, convida. E esta luz não é apenas para o seio do Evangelho,
para ti, para as tuas lunas naturalmente, para os teus medos, para aquilo que escondes até de ti mesmo. Jesus não tem medo da tua noite, a grande para acender um dia novo. Oremos. Senhor nosso Deus, luz do homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com a esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Até agora tive em território conhecido, porque celebrar a missa aqui, não é conhecido qualquer, a missa é sempre a missa. Agora vai entrar no território desconhecido. Não conhece aqui a posição de passos, nem os caminhos, então conto com todos para guiar também, juntamente com os nossos passos, por estes passos que vamos fazer com esta conhecida. Agradecer ao Padre o convite nesta ocasião e, mais uma vez, rezar pelas suas rápidas lutas. Não tenho, deixem-me só dizer sobre o Padre Ela, não está aqui para estacionar, bem da vontade, mal não podia. É dizer que deve ter pelo menos 1% de culpa na vocação dele de facto à serão. Este sotaque meio esquisito que eu tenho, também tive muitos anos como padre, alguns anos como padre, na Ilha de São Jorge, também na terceira, etc. E na Ilha de São Jorge era responsável pela pastoral juvenil durante os anos que lá estive. Eram anos em que o Hélio, na altura, sempre de São Jorge, devem saber, andava pelos retiros de jovens, pelos grupos de jovens, e também passou pelas minhas mãos, digamos assim, que eu não sou muito mais velho que eu, mas tenho mais uns aninhos, tenho certamente mais uns aninhos, passou também pelas minhas mãos nessa formação. 1% é melhor que 0%. Estou muito orgulhoso dele, assim como de todos aqueles que, nesta altura e ao longo dos anos, com a minha ajuda e a ajuda das comunidades, foram chegando ao altar, como também me ajudaram a mim. Agradecer pelo convite e agradecer pela vossa amabilidade de me ouvirem neste dia. Invoco a bênção para todos nesta ocasião. Pido a Deus que o resto desta quaresma seja abençoada nos caminhos que ainda vamos percorrer até a Semana Santa e que a Páscoa seja também um momento de luz, de ressurreição, de paz e também de conversão para nós, uma mudança de atitude, de mentalidade que o mundo precisa, mas que tem que começar a apanhar a cada um de nós. Que isso seja. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Agora vai desligar, mas daqui mais ou menos 4 horas, 20 minutos estaremos lá fora para a posição do nosso descanso. Até já, obrigado.